você vai para o inferno. Já ouviu algum religioso falando isso? Você já teve medo do inferno? Já quis mandar alguém para o inferno? Seu cônjuge? Um negócio? Uma pessoa? Um aluno? Talvez um professor? Já se perguntou se a ideia de inferno vem mesmo de Deus ou de alguém querendo te controlar? Porque se for controle, talvez o inferno seja mais útil para te manter sob controle do que para te levar até a fé. Eu sou o professor Jonas, mestre em teologia, pesquisador de religiões, das estruturas de poder por trás delas, e aqui no canal eu te ajudo a questionar e entender como reconstruir a sua fé com consciência, coragem e profundidade. Durante séculos, o medo do inferno foi uma das ideias mais eficazes para manter as pessoas em obediência cega. Mas e se a história não for bem essa? A verdade é que existe um certo controle por trás do medo. Você sabe como o inferno virou uma arma de dominação espiritual? Nós temos uma origem simbólica inicial. A palavra inferno, na Bíblia, nem sempre é o que você pensa. Jesus, por exemplo, ele falava do Geena, ou Geena, como alguns gostam de dizer, que era um lixão fora de Jerusalém. Era um lixão que também era o mesmo lugar onde algumas pessoas jogavam cadáveres, jogavam lixo mesmo. Então você imagina esse lixão aí que a sua cidade utiliza para descartar entulhos, para colocar algum lixo mesmo da própria cidade. É esse lugar fétido, esse lugar que ninguém quer estar, mas que na atualidade muitos vivem. Já pensou nisso? A teologia medieval institucionalizou a ideia do inferno. Como e quem fez isso? Nós começamos ali com Tomás de Aquino, também o Inferno de Dante. Já viu o Inferno de Dante? É principalmente por causa dessa obra de arte, do teatro, da pintura que fizeram baseado no Inferno de Dante, todas aquelas etapas, como um funil que vai descendo, que o inferno, na maneira como a cultura popular entende hoje, o senso comum entende, acabou por perceber essa forma literal de um fogo que arde eternamente, que tem uma base muito mais ligada à mitologia grega do que textos bíblicos. Você já viu, por exemplo, porque a pessoa que tira a própria vida, ela vai ter determinado castigo, porque a pessoa que tem, que é gulosa, a pessoa que tem o pecado da gula, pensando nos 7 pecados capitais, ela vai ter determinado castigo. E o diabo é aquela pessoa, aquele gerente do inferno, que está ali com seu garfo, misturando aquele grande caldeirão e os diabinhos em volta, atentando ali os pecadores que foram parar nesse inferno. Bem, o inferno, dessa forma, dessa maneira como o senso comum acabou entendendo, ele vem dessa influência de Dante Alighieri e da teologia medieval. Mas o inferno também tem a sua função política. Ele se transformou em um dispositivo de controle. Porque pensa bem, quem controla o medo controla os corpos. Como assim, Jonas? Ora, se eu digo para você que se você fizer determinada coisa com o seu corpo, se você fizer tatuagem, você vai para o inferno. Porque tatuagem é pecado. Eu já controlei o seu corpo, sua vontade de desenhar alguma coisa no seu corpo. Seja por um significado, por um símbolo, ou simplesmente porque você quis escrever o nome da sua mãe, o nome da sua filha, o nome da sua namorada. Não faça isso. Se você terminar, Maria, no máximo você pode colocar ali, Santa Maria, Nossa Senhora, Faz um desenho, tenta reelaborar essa arte. Imagina se você ganha um pé na bunda e vai parar no inferno tatuado agora, E se torna, pega esse inferno condicionado, Puxa, agora eu tô preso nesse inferno dessa tatuagem do nome da minha ex. Então, esse controle do medo, através do pecado, através da criação desse inferno, ele ajuda a controlar as formas de vida, as formas de existência, as formas de pensamento. Olha, não lê determinado livro. Você já ouviu falar
em uma grande fogueira que fizeram com os livros da Biblioteca de Alexandria, em um determinado tempo em que a Igreja Católica, por ser hegemônica na época, ela queimou diversos livros, mas também nós temos diversos outros livros na Biblioteca do Vaticano, com determinados sigilos, só pessoas com um determinado acesso conseguem encontrar. Pois é, essa negação do acesso, esse controle, também está por trás da invenção do inferno. E quando a gente pensa em Jesus, você lembra de Jesus, que eu falei em outro vídeo, que construíram uma imagem de Jesus? Bem, lá no final ou no card aí em cima você pode encontrar esse vídeo que nós falamos sobre um Jesus construído, sobre um Jesus remoldado, remaquiado que fizeram e que te entregaram um Jesus envenenado. Bem, a boa nova de Jesus, quer dizer, essa notícia, essa mensagem que Jesus traz, não tem nada a ver com medo. Jesus, ele traz uma mensagem de misericórdia que liberta as pessoas do medo e da morte. Tem um autor americano, autor ali do livro Love Wins, que é o Rob Bell, ele diz que as pessoas foram ensinadas a amar um Deus que as queimaria para sempre se elas não o amassem de volta. Mas que Deus é esse, né? Que se você não o ama reciprocamente, ele te queima no inferno eternamente. E se você não faz aquilo que foi escrito, que foi determinado, ele vai te queimar eternamente porque ele te ama. Nossa, como ele ama, né? Já viu aqueles namorados, cônjuges abusivos? Se você não faz uma coisa que ele quer tanto, ele te castiga, ele te pune, ele conversa com você de uma forma diferente, ele começa a te cercear e até mesmo manipular de outras formas. Pois isso não é amor, isso é chantagem. É exatamente o que essa teologia do medo faz. A teologia do medo não salva, ela apenas paralisa. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno? O que dizem que o Antigo Testamento diz? O que dizem que a Bíblia diz sobre o inferno? No Antigo Testamento, não há um inferno no sentido tradicional como nós acabamos de ver. Na verdade, é um conceito dominante que é o Sheol, ou Sheol, né? Que é um hebraico, que é um lugar de silêncio, onde bons e maus vão. É a casa dos mortos. Mas aí a gente vai pensar numa concepção, né, de mundo dos mortos, para quem pensava ali em uma terra plana, na verdade, que para baixo da terra, né, então haveria um domo, onde haveriam os céus, aqui estaríamos nós na terra, para baixo o mundo dos... Aliás, para baixo haveria um espaço onde o Leviatã, que é um grande peixe, um grande monstro, ele impediria que as almas que estão no Sheol, que estão aqui nesse lugar onde os mortos, bons e maus, vão parar, impediria que eles viessem de volta para a Terra. Então tem esse conceito de Sheol, é o mundo dos mortos aqui embaixo. E isso é a ideia, esse conceito central no Antigo Testamento. Você vai perceber, por exemplo, quando lá em Jó fala sobre Leviatã, quando Jonas é engolido pelo grande peixe, também há um leve toque para falar sobre esse Sheol que Jonas fala, que ele foi tirado do mundo dos mortos, citando um salmo. Exatamente isso, é como se o Leviatã tivesse comido ele e levado ele para o fundo do abismo. Faz sentido agora, né? Então, para eles, é esse lugar de silêncio. É um lugar dos mortos. Ele morreu, vai para o Sheol e lá fica. Jesus, ele tem essa outra concepção, porque no tempo dele, até depois do Novo Testamento, ele é escrito em grego e tem essa ideia do Geena ou Geena. Ele usa essa imagem para criticar, na verdade, o sistema religioso e não para ensinar um tipo de tortura pós-morte. Tanto que Jesus ele coloca em algum momento o pobre e Lázaro como os dois morrem, né? Que Lázaro e o pobre, Lázaro sempre encontrava um pobre ali, ignorava, aliás, Lázaro era o pobre e tinha o rico. Lázaro é o único que tem nome nessa parábola e o rico não tem nome. Nesse momento, né? Então eles morrem e cada um vai para o lado. O Lázaro, que era esse pobre, esse empobrecido, seja por doença ou por falta de dinheiro, enfim,
ele vai para o que eles chamavam de seio de Abraão, que em algum conceito seria o céu, e o rico iria para o inferno, iria para esse lugar de morte. Então há essa concepção ali, nessa percepção nessa releitura, né, dessa parábola de Jesus. Já o Apocalipse, ele olha como um juízo final apresentado, uma justiça cósmica, mas sem grandes detalhes, né, sobre um tormento eterno, muito mais um símbolo de restauração do que uma punição individual. A gente sabe também, nós temos vídeos sobre isso, falando sobre como o Apocalipse ele constrói, né, ele é construído como uma carta de resistência. Mas tem um teólogo, né, um teólogo católico, que é o Raymond Panikkar. Ele diria que o inferno, na verdade, ele é como uma condição existencial de afastamento de Deus e não como uma punição eterna. Logo, o inferno de Jesus era real, mas não era eterno. Era aqui e agora, e, de certa forma, ele era político. Já viu uma frase? O inferno são os outros? Às vezes você está sendo um inferno na vida de alguém. Às vezes alguém está fazendo da sua vida um inferno. Mas o que fizeram com essa ideia de inferno? O inferno ele tem sido usado para reprimir, para culpar, para calar, para controlar as pessoas, como nós começamos a dizer. O inferno ele é usado para reforçar, por exemplo, papéis de submissão, silenciar a liberdade de pessoas, culpar, né? Ah, não, ele é pobre por causa disso, ele está sofrendo agruras, está sofrendo por causa daquilo. É um lugar aqui, o inferno tem sido usado como um lugar de medo e tem sido muito mais eficaz do que a esperança. E aí a gente enxerga novamente um moralismo tóxico. O inferno tem sido usado como esse lugar, esse botão que é acionado para julgar quem ama como ama e até quem pensa diferente. As pessoas, no tempo de Jesus, colocavam os males no inferno como castigo. Por exemplo, os discípulos vão dizer lá, né? Jesus, mas quem pecou para que esse cego nascesse cego? Aí, novamente, o pecado com essa construção para uma causa e efeito. Mas ainda antes, né, desse pensamento dos discípulos, havia uma teologia baseada na retribuição, como os amigos de Jó ali naquela novela. Sim, Jó é uma novela. Mesmo eles, com o mesmo nome, diziam, né? Confesse o seu pecado, Jó, para que você seja curado. E hoje em dia talvez eles também digam para você, se você fizer isso ou aquilo, você vai para o inferno. Olha, parece mais uma ameaça de um pai inseguro. Olha, papai do céu não gosta. Se você fizer isso, Jesus vai ficar triste com você. Isso, meus amigos, não é o evangelho. Isso é chantagem e isso é ameaça. Pessoal, Jesus veio para salvar. Ele não veio para te assustar. O verdadeiro evangelho, ele não é uma ameaça como o inferno. O verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem é sobre cura, cura de feridas. Ele não acende fornalhas, ele não te manda para um fogo eterno. Talvez não seja só o inferno que tenha sido inventado. Talvez tenha sido esse Deus punitivo, justiceiro, vingativo, que nunca foi Jesus. Deus é amor, e no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo. Se esse vídeo mexeu com você, compartilha. A gente precisa reaprender essa fé sem medo. Talvez você precisa mandar essa mensagem para alguém. Comenta aqui, o que você aprendeu sobre o inferno? E o que você precisa desaprender? Eu quero que você mande esse vídeo para aquele grupo também de teologia, de amigos, que vive aí criticando, vive pensando em teorias e teologias, para a gente discutir um pouco mais sobre isso. É isso, pessoal. Até breve.